Olá, pessoal. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para tranquilizar muitos alunos que chegam a estar desesperados com a quantidade de acertos que eles tiveram nessa edição do Enem de 2022. Eu fiz uma análise dos microdados do Enem 2021, a última edição do Enem 2021, e separei as 10 maiores TRI em matemática, as 10 maiores TRI em humanas, as 10 maiores TRI em natureza e as 10 maiores TRI em linguagem. E eu quero mostrar para vocês o quanto que uma análise focada apenas no número de acertos pode te levar a conclusões equivocadas. Por exemplo, aqui no Piauí, o candidato que teve TRI máxima foi 953,1, foi um candidato. E esse candidato teve essa TRI máxima com 44 acertos, até mesmo que ninguém poderia ter 45 acertos, porque no ano passado teve uma questão que ela foi anulada. O termo correto seria dizer cancelada. Por que cancelada? Porque a questão é excluída, e assim quem acertou todas as demais questões válidas atribui esses acertos à TRI máxima. É como se aquela questão anulada ou cancelada, ela tivesse a existência dela deletada. Foi deletada, não existe aquela questão. Muito bem. Note que teve as duas notas seguintes, esses candidatos ficaram empatados em matemática, eles tiveram 43 acertos, eles só erraram uma. Professor, não foi duas, não? Não esqueça, teve uma questão cancelada. Ah, professor, então era de se esperar, com 43 acertos, que os caras tivessem a mesma TRI. Eu digo, não, aí você se equivocou. Você nota que essas duas pessoas, com 43 acertos, elas tiveram a TRI menor do que o segundo e o terceiro. Então, você tem aqui o quarto e o quinto com a TRI menor. Professor, mas é bem parecida. Eu digo, não, também não é bem assim. Note que a 10ª maior TRI em matemática aqui no Piauí foi com 43 acertos. E esse cara teve que TRI 933,7. Turma, nós estamos falando aqui de duas pessoas com a mesma quantidade de acerto e ambas só erraram uma questão. Cara, só erraram uma. Um teve que TRI 948,8 e o outro teve que TRI 933,7. Uma diferença de pouco mais de 15 pontos de diferença em TRI por conta de uma questão que erraram. E o que eu acho interessante é que teve gente com 42 acertos com TRI maior do que pessoas com 43 acertos. O quanto que essa coerência, o que é que eu quero dizer com coerência? São as questões que você erra naquela prova. Você tem que errar na prova as questões difíceis. Você não pode se dar o luxo de errar questões fáceis. Isso é muito importante. Daí, a importância grande no controle de tempo quando você estiver resolvendo aquela prova. Vamos agora mostrar para vocês em natureza. Em natureza, a maior TRI do Piauí foi com 42 acertos e foi com a TRI 835,1. Mas eu chamo a atenção disso. A segunda maior TRI em natureza foi com 40 acertos. E eu noto que a 9ª maior em TRI no Piauí também foi com 40 acertos. Pessoal, note que tem pessoas com 37, 38, 39 acertos que ficaram na frente desse cara aqui, que teve 40 acertos em natureza. Note outra coisa interessante. Essas duas pessoas aqui, ambas com 40 acertos, mas olha a diferença de TRI dessas duas pessoas, 20 pontos de diferença. O quanto que essa coerência é importante. Professor, esse cara errou quantas? 5. Esse cara errou quantas? 5. Professor, tem como determinar 5 questões que cada um errou? Eu digo, tem. Uns microdados está lá. Eu tenho acesso ao microdados, ao gabarito que a pessoa marcou na prova. Eu vou, se você quer que eu grave um vídeo te mostrando as questões que esse cara errou e as questões que esse errou, bota aí, deixa aí nos comentários. Faça um comentário aí que eu vou mostrar esse vídeo. Eu só não tenho como identificar quem são esses candidatos, não tenho como. Mas eu tenho como dizer qual foi o gabarito de cada um em qualquer uma das provas do Enem, tá bom? Vamos lá. Olha aqui em linguagem e códigos. Turma, eu peguei as 10 maiores TRI em linguagem e códigos. O cara que teve TRI máximo em linguagem, ele teve 40 acertos, que foi TRI 746. Note como isso é muito interessante. A segunda maior TRI em linguagem e a 9ª maior TRI em linguagem, ambas tiveram 38 acertos. Note uma coisa muito interessante. Gente com 35 acertos em linguagem teve uma TRI maior do que pessoas com 38 e 36 acertos em linguagem, 37 e 39.
Cara, o quanto que é importante o tipo de questão que tu erra. Se você quer que eu grave um vídeo mostrando as questões que esse cara aqui errou, e as 7 questões que esse cara aqui errou, você bota aí nos comentários. Olha a diferença, pessoal. Quase 20 pontos de diferença. E ambos com a mesma quantidade de acertos. Olha agora em humanas. Humanas, a maior TRI aqui do Piauí foi 827, o cara teve 44 acertos. Você nota que a segunda maior TRI foi com 43 acertos, foi 814,3. Muito bem. Olha aqui uma coisa interessante. A nona maior TRI humanas também foi com 43 acertos. E essa pessoa tirou que TRI? 787,8. Aquele lá de cima, 814,3. Uma diferença de quê? De 26,5 pontos. Turma, é muita diferença para a mesma quantidade de acertos. Se você quer ver as duas questões que esse cara errou, eu estou admitindo duas, eu não sei se a prova de humanas teve ou não questão anulada ou cancelada. E se você quer ver as duas questões que esse cara aqui errou, você diz, bote nos comentários, que eu vou mostrar para vocês as questões que esse errou e esse outro candidato errou. Te mostrando o quanto que a coerência é importante naquela prova elaborada pelo INEP. Olha aqui uma outra situação. Eu peguei as maiores notas e as menores notas nas 5 áreas de conhecimento: natureza, humanas, linguagem, matemática e redação. Redação não tem segredo, né? A nota mínima é 0 e a nota máxima é 1.000. É a única área que ocorre isso. Mas você nota que nas demais áreas não. Por exemplo, em 2021, a nota máxima em matemática foi 953. Em 2020, a nota máxima em matemática, 975. Então, provavelmente, houve uma queda no grau de dificuldade da prova. Então, se houve uma queda no grau de dificuldade, geralmente a nota de corte sobe. Se a prova ficou mais fácil, os candidatos conseguem atingir uma maior pontuação. Então, note, isso não é regra. Note uma coisa, em 2019, olha a nota máxima, 985 em matemática. Em 2018, olha a nota máxima em matemática, 996. Mas eu chamo a atenção de 2015. Olha a nota máxima em matemática, 1008,3. Foi a única área do conhecimento que já passou de 1.000, foi matemática em 2015. E, às vezes, você usa a estratégia errada. Você diz, eu estou fazendo essa prova, mas o curso que eu quero é medicina na USP. E os pesos lá são diferentes. Depois que eu recebo a nota elaborada, fornecida pelo INEP, eu vou fazer minha inscrição no SISU. E lá no SISU, as universidades têm pesos diferentes. Por exemplo, na USP, quais são os pesos dados? Para a medicina, o peso dado em linguagem e o peso dado em natureza é o mesmo, sim. Então, vai pegar aquela nota fornecida pelo INEP, em linguagem, multiplicar por 5. A de natureza e multiplicar por 5. A de matemática multiplica por 4. A de humanas por 2 e a de redação por 3. Isso mesmo. E o aluno vai e questiona o seguinte: professor, o peso maior é em natureza, no dia da prova de matemática, então tem que dar uma importância maior em natureza. Mas tu tem que ficar atento a um outro detalhe. Tu nota, por exemplo, que na prova de 2021, a nota máxima que tu podia obter em natureza era 867. A nota máxima em matemática, 953. Em 2020, a nota máxima que tu podia ter em natureza era 854. Em matemática, 975. Professor, mas mesmo assim fica mais importante. Eu concordo. Mas o que eu quero em relação a esse tempo que tu destina à prova de natureza e o tempo que tu destina à prova de matemática. Tu não deve desprezar tanto, até mesmo esses pesos são bem parecidos, e a nota de matemática sempre supera a nota de qualquer uma das áreas de conhecimento. Você nota que não teve um ano, desde a nova edição do Enem, que a nota máxima de matemática não foi maior do que 900. Lembrando que foi a única área que já atingiu uma nota maior do que 1.000. Professor, em natureza não teve anos que a nota foi maior que 900? Teve. Em 2009 foi 903,2. Teve aqui também, 2013, 901,3. E pronto, teve esses 2 anos. Os demais anos, todas as notas foram inferiores a 900. Então, pessoal, se você está aí, cabisbaixo, está aí triste, porque você não teve a quantidade de acertos esperados, isso não quer dizer nada. Mesmo com essa sua quantidade de acertos, menor do que a do ano passado, pode ser que sua TRI seja maior do que a do ano passado. Não esqueça desses exemplos que eu te mostrei. Humanas,
43, 43, TRI 814, TRI 787, isso não é nada se você analisar apenas o número de questões que você acertou. A TRI, ela não faz uma análise não só quantitativa, ela faz também uma análise qualitativa. Ela determina que tipo de questões foi esse que você errou, se existe incoerência na sua prova. Fique tranquilo, se você quer que grave um vídeo mostrando as questões, você deixa aí nos comentários, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Até logo para vocês. Tchau, pessoal.